O sangue de Jesus é o escudo da sua casa e da sua família. Quando a noite cai e o mundo ao redor parece adormecer, é nesse instante que o invisível começa a se mover com mais intensidade. Muitos acreditam que o silêncio da madrugada é apenas o descanso natural da vida, mas na verdade é nesse momento que as maiores batalhas espirituais são travadas. O clamor pelo sangue de Jesus surge como resposta direta a essa realidade oculta. Não é apenas uma oração, não é apenas uma lembrança de fé, é um grito da alma que rompe o silêncio da noite, uma declaração que reverbera no reino espiritual e coloca demônios em retirada. Imagine-se sozinho em um quarto escuro, ouvindo apenas o som distante da cidade que dorme. Há uma tensão que não se explica, um peso invisível no ar. Esse é o campo de batalha em que muitos não percebem estar inseridos. Mas quando alguém levanta a voz e clama pelo sangue de Jesus, imediatamente algo muda. É como se uma muralha invisível se erguesse ao redor da casa, cada palavra pronunciada se tornando um tijolo que fortalece essa proteção. Esse clamor é diferente de qualquer outro porque não nasce apenas da necessidade, mas do reconhecimento de uma autoridade maior. Quando a voz humana se encontra com o poder divino do sangue de Cristo, o impossível começa a se desfazer. O silêncio da noite, que parecia denso e sufocante, passa a ser preenchido por uma presença que não pode ser negada. É o Espírito de Deus se movendo, trazendo luz onde havia sombra, paz onde reinava o medo. A madrugada, antes marcada por inquietação, se transforma em um santuário silencioso onde a fé fala mais alto que a angústia. Cada clamor é como um toque de trombeta que anuncia ao mundo espiritual. Esta casa tem dono, e o dono é o Cordeiro de Deus. O poder desse clamor não se limita ao ambiente físico. Ele alcança o coração daqueles que habitam a casa. Um pai que ora em silêncio enquanto todos dormem, cobre os filhos com uma proteção que vai além do que olhos podem ver. Uma mãe que sussurra o sangue de Jesus sobre cada cômodo está levantando muralhas invisíveis contra ataques que jamais chegarão à sua família. Até mesmo crianças, ao aprenderem a clamar pelo nome de Jesus, se tornam participantes desse exército invisível que enfrenta trevas com a arma mais poderosa que já existiu: o sangue derramado na cruz. Mas é preciso entender que o clamor não é um ritual vazio. Ele só tem poder quando nasce de um coração que reconhece o sacrifício do Cordeiro. Não basta repetir palavras como se fossem fórmulas mágicas. É necessário crer que cada gota de sangue derramado tem valor eterno e continua vivo, intercedendo por nós diante do trono de Deus. Essa convicção transforma a oração em decreto e o decreto em realidade espiritual. Aquele que clama com fé não apenas pede proteção, mas libera no mundo espiritual uma ordem que nenhuma força contrária pode resistir. Durante séculos, homens e mulheres de fé testemunharam livramentos inexplicáveis após noites de oração. Casas preservadas em meio a tempestades, famílias guardadas em meio a guerras, corações fortalecidos em meio a perseguições. Tudo isso porque em algum lugar, no silêncio da noite, alguém levantou a voz e clamou pelo sangue de Jesus. O inimigo pode tentar trazer medo, lembranças dolorosas, ansiedades ou pressões espirituais, mas diante do sangue do Cordeiro, ele é obrigado a recuar. O clamor quebra correntes, desfaz armadilhas e abre caminhos que pareciam bloqueados. Talvez você mesmo já tenha sentido a opressão de uma noite difícil, o peso de pensamentos que não consegue calar, ou até mesmo a sensação de que algo invisível estava tentando invadir o seu lar. Essas não são apenas impressões da mente cansada, mas reflexos de um conflito real. E é exatamente nesse momento que o clamor se torna vital. Quando os lábios se abrem e a voz rompe a barreira do silêncio,
declarando o poder do sangue de Jesus, a atmosfera inteira é transformada. É como acender uma tocha em meio à escuridão, uma tocha que não apenas ilumina, mas também repele as trevas. Esse ato simples de levantar a voz no meio da noite é um lembrete ao próprio coração de que você não está sozinho. A escuridão pode tentar cercar, mas não pode dominar um lar que já foi marcado pelo sangue de Cristo. O clamor é também um ato de resistência. É recusar-se a aceitar a opressão como normal. É declarar que há um poder maior que rege sua casa e sua família. É colocar diante de Deus não apenas seus medos, mas também sua confiança plena de que o sangue de Jesus é escudo inquebrável. Por isso, não subestime o poder de uma oração feita na calada da noite. Não despreze o valor de um clamor aparentemente simples. O que parece apenas um sussurro humano ecoa no céu como um trovão de autoridade. Cada vez que você declara o sangue de Jesus sobre sua casa, está reforçando uma aliança eterna. Cada vez que você rompe o silêncio da noite com esse clamor, está participando de uma guerra espiritual que já foi vencida na cruz. E é justamente aqui que está o ponto central. A vitória já foi conquistada, mas é através do clamor que a trazemos para dentro da realidade diária. O sangue derramado no Calvário não perdeu sua força, mas precisa ser invocado, precisa ser proclamado, precisa ser declarado sobre sua casa e sobre sua família. Quando isso acontece, a noite deixa de ser um lugar de medo e se torna um lugar de encontro com a presença do Altíssimo. O clamor que rompe o silêncio da noite é o início de uma nova atmosfera. Uma atmosfera em que as trevas não têm vez, em que a opressão perde força, em que os sonhos são restaurados e a paz volta a reinar. Uma atmosfera em que cada coração dentro da casa sabe que está guardado pelo sangue mais poderoso do universo. O mistério da marca invisível. Há algo de profundo e quase incompreensível na ideia de que um sinal que não pode ser visto pelos olhos humanos se torna visível no mundo espiritual. O sangue de Jesus não é apenas lembrança simbólica de um sacrifício antigo, mas uma marca real e eterna que repousa sobre aqueles que creem. Essa marca não pode ser falsificada, não pode ser imitada, não pode ser apagada. Quando alguém clama pelo sangue de Cristo sobre sua casa e sua família, está ativando essa marca invisível que resplandece como um aviso claro no reino espiritual. Aqui não se entra, aqui há aliança, aqui há proteção. Essa marca é o que diferencia uma casa comum de uma casa guardada. Aos olhos dos vizinhos pode parecer igual, mas aos olhos de Deus e diante das forças espirituais há uma separação visível, um limite intransponível. O mistério da marca invisível nos leva de volta ao momento em que Deus ordenou aos israelitas que passassem o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas. Para os egípcios, eram apenas portas manchadas. Para o mundo espiritual, eram casas intocáveis. A morte não podia atravessar aquele limiar, porque havia sangue. Essa cena se repete espiritualmente em nossos dias. Não precisamos de pincéis, não precisamos de marcas físicas, mas precisamos de fé viva para declarar que nossa casa está coberta. A marca que surge dessa declaração não se vê com os olhos naturais, mas se torna um estandarte poderoso no mundo espiritual. E é isso que o inimigo teme, o sinal de que uma vida foi redimida pelo Cordeiro. Muitos vivem tentando se proteger apenas com aquilo que é palpável: alarmes, câmeras, muros e fechaduras. Mas a marca invisível vai além. Ela é o tipo de proteção que não pode ser quebrada por ferramentas humanas nem derrubada por armas físicas. Essa marca resiste porque não é feita por mãos humanas, mas pelo próprio sacrifício de Cristo. Quando você entende esse mistério, percebe que a verdadeira segurança do lar não vem apenas de sistemas humanos, mas da presença espiritual que cobre cada cômodo.
Essa cobertura é o que impede que forças malignas tomem espaço, é o que afasta presenças sombrias, é o que dissolve opressões silenciosas que tentam se instalar em uma casa. O sangue de Jesus, quando declarado, se torna selo, e um selo tem autoridade. Ele autentica, confirma, assegura que aquilo pertence ao Senhor. A marca invisível é como o carimbo do céu, dizendo a cada espírito de destruição que não há permissão para atravessar esse limite. O mistério está justamente no fato de que não se trata de algo que os olhos contemplam, mas de algo que os céus reconhecem. Quando o inimigo tenta se aproximar de um lar e vê a marca do sangue, ele é obrigado a recuar. Essa marca grita em silêncio, proclamando que o dono da vida e da casa é o Filho de Deus. Talvez você se pergunte como uma oração pode gerar algo tão poderoso. A resposta está no valor eterno do sacrifício. O sangue de Jesus não secou na terra do Calvário. Ele continua vivo no trono de Deus. Por isso, quando você invoca esse sangue sobre sua família, não está apenas repetindo palavras, está estabelecendo uma ligação com o sacrifício eterno que jamais perde força. Esse é o mistério da fé. O invisível se torna realidade. O que não pode ser visto passa a ser reconhecido como autoridade espiritual. E essa autoridade não depende de quem ora, mas de quem derramou o sangue. Quantas vezes famílias inteiras são assoladas por problemas que ninguém consegue explicar? Conflitos constantes, doenças que se repetem, vícios que se arrastam por gerações. Esses padrões muitas vezes têm raízes espirituais. Mas quando a marca do sangue é declarada, esses ciclos são interrompidos. O inimigo perde direito legal de permanecer, porque a marca anuncia que aquela vida agora pertence a Cristo. Esse é um mistério que os céus celebram e que as trevas temem. Essa marca também não se limita à casa, ela acompanha a vida. Quando alguém é lavado pelo sangue de Jesus, carrega sobre si um sinal que não pode ser removido. É como se cada passo fosse acompanhado por essa realidade espiritual. É por isso que pessoas de fé, mesmo em ambientes hostis, permanecem firmes. A marca não depende do lugar, mas da presença daquele que a carrega. No entanto, quando essa marca é proclamada sobre a casa, ela transforma paredes, quartos, salas e portas em símbolos de consagração. A casa inteira se torna espaço sagrado. O mistério da marca invisível é que ela fala mesmo em silêncio. Quando você não consegue explicar o motivo de sua casa ser preservada em meio a tantas turbulências, lembre-se da marca. Quando portas se fecham diante do mal, lembre-se da marca. Quando sua família dorme em paz, mesmo em noites escuras, lembre-se da marca. Essa é a diferença que só o sangue de Jesus pode fazer. Quando portas se tornam fronteiras. Uma porta, para muitos, é apenas um objeto comum, uma passagem de entrada e saída, um limite físico entre o interior e o exterior. No entanto, quando falamos do sangue de Jesus, portas deixam de ser simples estruturas de madeira ou ferro e passam a ser fronteiras espirituais. No mundo bíblico, a porta sempre teve significado especial. Era na porta da cidade que juízes se reuniam. Era na porta das casas que os hebreus colocaram o sangue do cordeiro na noite da libertação do Egito. Era na porta que a proteção se estabelecia. Quando você declara o sangue de Cristo sobre a porta da sua casa, você está transformando essa entrada em um limite intransponível, uma fronteira espiritual que o inimigo não pode ultrapassar. Aos olhos naturais, nada muda, mas no invisível, uma linha é traçada, e a autoridade do sangue torna impossível a passagem de forças contrárias. Esse mistério se conecta ao simbolismo da porta como lugar de decisões. Quem entra por uma porta escolhe cruzar um limiar. Deixa um espaço para viver outro. Quando a porta de sua casa é consagrada ao sangue de Jesus, toda entrada é filtrada pelo poder do Cordeiro. Não é apenas
proteção contra ladrões físicos, mas contra tudo o que busca roubar a paz, destruir relacionamentos ou minar a fé dentro do lar. As portas, quando cobertas pelo sangue, dizem em silêncio que a casa pertence a Cristo. Não há espaço para intrusos espirituais. Não há lugar para forças de destruição. Muitos não percebem como a vida espiritual se manifesta no dia a dia. Discussões constantes, sentimentos de opressão, atmosferas pesadas que surgem sem motivo aparente. Esses sinais, muitas vezes, são portas abertas ao inimigo. Mas quando há uma consagração verdadeira, quando a família decide que sua casa pertence ao Senhor, a porta física se transforma em símbolo da presença divina. Ela se torna fronteira marcada pelo sangue, onde qualquer espírito de confusão ou divisão é detido antes de atravessar. O inimigo pode se aproximar, mas não pode entrar porque a marca o impede. Há histórias antigas de famílias que oravam, colocando as mãos sobre suas portas, pedindo a cobertura do sangue de Cristo. Muitos testemunhavam que após esse ato, o ambiente dentro da casa mudava. O que antes era lugar de medo se tornava lugar de descanso. O que antes parecia vulnerável se tornava fortaleza. Isso não é superstição, é a aplicação prática de um princípio eterno. O sangue de Jesus não conhece barreiras de tempo ou espaço. Ele continua com o mesmo poder de selar, guardar e proteger. Quando portas se tornam fronteiras, elas lembram que a batalha não é apenas externa, mas também interna. Não se trata apenas de impedir a entrada do mal, mas também de impedir que o que já está dentro continue ferindo. Uma casa pode estar em conflito, dividida por mágoas, ressentimentos ou palavras duras. Declarar o sangue de Jesus sobre a porta é também declarar que dentro desse espaço o Senhor reina e que tudo o que é contrário à paz será expulso. A porta, nesse sentido, se torna o início de uma nova atmosfera. Cada vez que alguém atravessa esse limiar, é como entrar em um território consagrado, em um solo separado para Deus. É impossível ignorar o quanto esse ato de fé pode marcar uma família. Não se trata apenas de tradição, mas de identidade espiritual. Assim como os hebreus marcaram suas portas para que o anjo da morte passasse adiante, assim também famílias hoje podem marcar espiritualmente suas casas e ver o mal recuar. A diferença está em quem habita dentro. Onde há o sangue de Jesus, há segurança, a paz e a certeza de que nenhuma arma formada terá êxito. Por isso, cada porta de uma casa pode ser vista como um convite ou como uma barreira. Se estiver aberta ao mundo sem discernimento, pode se tornar brecha para a destruição. Mas se estiver coberta pelo sangue, será barreira sólida, fronteira segura e sinal de que aquele lar é propriedade do Altíssimo. Essa é a força do mistério. O que parece comum ganha significado eterno. O que parece simples se torna sagrado. A porta se transforma em testemunho silencioso de que Cristo é o Senhor daquela casa. A linha que o inimigo não pode cruzar, existe um limite invisível traçado pelo sangue de Jesus, uma barreira espiritual que nenhuma força das trevas consegue atravessar. É como se, ao redor da casa e da família, se erguesse um círculo de fogo que não pode ser quebrado. Esse limite não é físico, não depende de muros ou grades, mas de um decreto divino estabelecido pelo sacrifício do Cordeiro. O inimigo pode até se aproximar, pode até tentar lançar ataques, mas quando encontra a marca do sangue, ele reconhece que não tem autoridade para passar. Essa linha não é construída por mãos humanas. Ela foi desenhada pela própria vitória de Cristo na cruz e continua intacta para todo aquele que invoca com fé esse poder. Quando falamos dessa linha, falamos de algo que toca a essência da proteção espiritual. Não se trata apenas de segurança momentânea, mas de uma realidade eterna.
O inimigo conhece seus limites, ele sabe até onde pode ir. A diferença é que muitos não têm consciência de que, ao declarar o sangue de Jesus, estão reforçando essa linha ao redor de sua vida. É como colocar um estandarte que diz claramente: esta casa já foi comprada, esta família já tem dono. Por isso, cada oração, cada clamor, cada palavra de fé que invoca o sangue é como reforçar esse muro invisível, tornando-o cada vez mais impenetrável. Há momentos em que a pressão espiritual é tão intensa que parece impossível resistir. No entanto, é nesse instante que a lembrança da linha que o inimigo não pode cruzar se torna vital. Você pode até sentir o peso da luta, pode até ouvir os ecos da batalha, mas a verdade é que a linha permanece firme, delimitando o espaço em que o mal não tem poder de agir. O segredo é não ceder ao medo, porque o medo abre brechas. A fé, por outro lado, fortalece a certeza de que a linha não se move, de que a proteção não falha. Essa é a diferença entre viver vulnerável e viver guardado. A Bíblia mostra isso de maneira clara, quando fala que o inimigo anda ao derredor, como leão que ruge buscando a quem possa devorar. Note que ele anda em volta, mas não pode ultrapassar a linha traçada pelo sangue. Ele ronda, ele observa, ele tenta intimidar, mas não tem poder para invadir onde Cristo já estabeleceu seu domínio. O que acontece é que muitas vezes, por falta de consciência, as pessoas permitem brechas, e uma brecha pode ser como uma rachadura no muro. Por isso, manter a fé viva e declarar constantemente o sangue de Jesus é como manter o muro reforçado, sem rachaduras, sem aberturas que permitam a entrada do mal. Essa linha não protege apenas espaços físicos, mas também corações e mentes. Há pensamentos que o inimigo tenta semear, dúvidas, medos, inseguranças. Mas quando a mente está coberta pelo sangue, esses dardos inflamados não encontram espaço. Eles podem ser lançados, mas não atravessam a linha. É uma defesa que envolve todo o ser. Assim também acontece com a família. A linha não protege apenas paredes e telhados, mas cobre relacionamentos, sentimentos e projetos. Tudo o que está dentro do círculo do sangue de Jesus permanece guardado. É importante entender que essa linha não é estática, mas dinâmica. Cada vez que você ora, cada vez que você consagra sua casa ao sangue de Cristo, você fortalece essa barreira. É como renovar diariamente o lembrete ao mundo espiritual de que sua vida não está à mercê do acaso, mas sob a autoridade do Senhor. E quanto mais essa consciência cresce, mais o inimigo é frustrado. Ele pode até tentar, mas cada tentativa se torna fracasso, porque a linha o detém. Muitos testemunhos confirmam essa realidade. Famílias que estavam prestes a ser destruídas por conflitos internos e encontraram restauração ao clamar pelo sangue. Casas que eram marcadas por medo e se tornaram lugares de paz. Pessoas que viviam atormentadas por pesadelos e passaram a dormir tranquilas. Tudo isso porque alguém entendeu que havia uma linha invisível que precisava ser declarada, reconhecida e fortalecida. Essa linha é mais do que proteção, ela é identidade. Ela diz ao mundo espiritual quem você é e a quem você pertence. Quando o inimigo olha para além dessa linha, ele não vê apenas você, mas vê o sangue do Filho de Deus que foi derramado. E diante desse sangue não há argumento, não há acusação, não há força capaz de resistir. A linha que o inimigo não pode cruzar é o testemunho eterno de que a vitória já foi conquistada e que todo aquele que se abriga sob ela permanece intocável. Por isso, cada vez que você se sentir cercado, cada vez que parecer que as trevas estão pressionando, lembre-se, há uma linha ao seu redor que não pode ser ultrapassada. Essa linha foi traçada por Cristo, selada com seu sangue e continua ativa até hoje. O inimigo sabe disso.
O que ele tenta é fazer você esquecer. Mas quando você se lembra, quando você declara, quando você reafirma essa verdade, o inimigo não tem escolha a não ser recuar. A linha permanece inabalável, eterna, poderosa. O sangue e os sonhos da casa. A casa não é apenas o lugar onde corpos descansam, é também o espaço onde a mente se abre para o mundo dos sonhos. Enquanto muitos acreditam que o sono é apenas biológico, a verdade é que durante a noite a alma percorre caminhos que nem sempre compreendemos. É nesse momento que o inimigo tenta semear medo, inquietação e tormento através de pesadelos, opressões noturnas e sensações de perseguição. Mas quando o sangue de Jesus cobre a casa, até os sonhos são tocados por essa proteção. O sangue não apenas guarda as paredes, mas alcança a mente, o inconsciente e os espaços mais profundos da alma. Os sonhos revelam a atmosfera que envolve um lar. Uma casa marcada por tensão, discussões e angústia tende a gerar sonhos de inquietação. Uma casa coberta pelo sangue de Cristo se torna ambiente de descanso verdadeiro, onde até o sono se transforma em presente divino. Quando alguém clama pelo sangue de Jesus antes de dormir, é como se envolvesse sua mente com uma blindagem espiritual. Os ataques que tentam entrar durante a noite são interceptados. O que poderia se transformar em pesadelo é dissolvido pela presença do Espírito Santo que guarda e consola. Esse mistério é percebido quando se entende que Deus também fala através dos sonhos. No entanto, os sonhos que vêm de Deus trazem clareza, paz e direção, enquanto os que nascem das trevas geram medo, ansiedade e confusão. Quando a casa é coberta pelo sangue de Jesus, há discernimento. A alma consegue distinguir o que vem do Senhor e rejeitar o que vem do inimigo. É como se uma linha invisível filtrasse cada experiência noturna, permitindo que apenas aquilo que edifica o espírito permaneça. Quantas vezes famílias inteiras convivem com crianças que não conseguem dormir, com pessoas atormentadas por visões estranhas, com noites marcadas pela insônia? Em muitos desses casos, há uma opressão espiritual em ação, tentando roubar o descanso e gerar desgaste. Mas quando a autoridade do sangue de Cristo é declarada, esse ciclo é quebrado. Crianças passam a dormir tranquilamente, adultos recuperam o descanso e a casa inteira respira paz. Esse é o poder de uma cobertura que não se limita ao físico, mas invade os espaços invisíveis da mente. O sangue de Jesus atua como óleo sobre engrenagens travadas. Ele traz suavidade ao que estava pesado, cura ao que estava ferido, luz ao que estava coberto pela escuridão. Até mesmo sonhos repetitivos de derrota, perseguição ou fracasso se dissolvem diante da presença daquele que venceu todas as batalhas na cruz. Esse sangue é memória viva da vitória e, quando é declarado sobre os sonhos da casa, transforma a noite em oportunidade de renovação. O inimigo sabe do valor de uma mente descansada. É por isso que investe tanto em roubar o sono, em gerar confusão noturna, em plantar sementes de medo. Ele entende que pessoas cansadas se tornam mais vulneráveis, mais frágeis diante das lutas do dia. Mas o sangue de Jesus frustra esse plano. Ele garante que até o momento do sono se torne espaço de fortalecimento espiritual. A casa se torna refúgio, o quarto se torna lugar de encontro com a presença de Deus. O travesseiro se torna altar silencioso onde a alma repousa em segurança. Não é apenas sobre dormir bem, é sobre experimentar paz profunda. Quando o sangue é declarado sobre os sonhos da casa, cada noite se torna oportunidade de restauração. O corpo se recupera, a mente se acalma. O espírito se fortalece. O sono deixa de ser apenas biológico e se torna espiritual. O descanso passa a ser mais do que um alívio físico. É um renovar de vida, é um sopro divino que prepara o coração para o próximo dia.
Esse é o segredo que muitos desconhecem. O sangue de Jesus não atua apenas quando estamos acordados, mas também quando estamos vulneráveis, entregues ao sono. É a certeza de que, mesmo inconscientes, continuamos guardados. O mal não tem permissão para tocar onde o sangue já foi invocado. Os sonhos da casa se tornam um território protegido, espaço onde apenas a vontade de Deus tem acesso. Por isso, cada noite pode ser marcada por um gesto simples, mas poderoso. Declarar em oração que o sangue de Cristo cubra o lar, os quartos e os sonhos. Esse ato, repetido com fé, transforma a madrugada em lugar de descanso e vitória. O que antes era terreno de opressão se torna terreno de revelação. O que antes gerava medo passa a gerar confiança. Os sonhos deixam de ser instrumentos de tormento e se tornam ferramentas para ouvir a voz de Deus. E assim, o sangue de Jesus não apenas guarda paredes, portas e janelas, mas também invade os lugares mais íntimos do ser humano, cobrindo até os sonhos. Esse é o poder da marca invisível. Ela não conhece limites, ela se estende a tudo o que precisa de proteção. Quando a casa é marcada, a família inteira descansa em paz. Quando a mente é selada, os sonhos se tornam um testemunho vivo de que a vitória pertence àqueles que estão sob o sangue do Cordeiro. Herança de proteção para os filhos. Quando o sangue de Jesus é declarado sobre uma casa, essa cobertura não se limita apenas ao presente. Ela se estende como legado, criando uma herança espiritual que alcança os filhos e até as próximas gerações. Não se trata de uma proteção momentânea, mas de uma marca que atravessa o tempo, que acompanha aqueles que crescem debaixo dessa atmosfera. Muitos pais se preocupam em deixar bens, conquistas materiais e segurança financeira, mas esquecem que a maior herança é espiritual. Uma família coberta pelo sangue de Cristo transmite aos filhos não apenas valores, mas também uma blindagem invisível contra forças que tentam destruir sua vida desde cedo. Esse mistério se torna ainda mais profundo quando lembramos que, biblicamente, o sangue sempre foi sinal de aliança. Quando os pais estabelecem essa aliança sobre sua casa, os filhos são automaticamente envolvidos nela. Uma criança que cresce em um lar onde o sangue de Jesus é invocado, aprende desde cedo que não está desprotegida. Mesmo quando enfrenta medos noturnos, desafios na escola ou tentações na adolescência, há uma cobertura que a acompanha. Essa proteção não significa ausência de lutas, mas vitória sobre elas. O inimigo pode tentar, mas não consegue quebrar o que já foi selado pelo sangue. A herança espiritual também molda a identidade. Os filhos carregam a certeza de que pertencem a algo maior, de que sua vida já foi separada para Deus. Esse sentimento de pertença fortalece a fé, mesmo em meio a um mundo que insiste em oferecer caminhos de destruição. Há testemunhos de jovens que foram poupados de escolhas erradas, de acidentes e até de situações de morte, porque alguém, em algum momento, orou pedindo que o sangue de Cristo os guardasse. Esse tipo de livramento não é coincidência, é resultado de uma herança invisível que se manifesta de forma real. A continuidade dessa proteção depende de uma prática constante. Assim como um pai ou mãe ora todas as noites pedindo que Deus abençoe os filhos, declarar o sangue de Jesus sobre a vida deles se torna uma prática de cuidado espiritual diário. Cada palavra pronunciada em fé é como uma semente plantada que germina em momentos decisivos da vida deles. Mesmo quando os filhos crescem e seguem seus próprios caminhos, o que foi declarado sobre eles não se perde. O sangue continua falando, continua protegendo, continua guardando. Esse legado é mais valioso do que qualquer bem terreno. Um filho pode herdar uma casa, um carro, um patrimônio, mas se não tiver proteção espiritual, pode perder tudo.
Um filho que herda a marca do sangue, no entanto, carrega consigo algo que não pode ser comprado nem roubado. Esse é o tipo de herança que não se desgasta com o tempo, que não perde valor, que não pode ser corroída. É uma herança viva, eterna, inquebrável. E quando essa prática se repete por gerações, o impacto é ainda maior. Famílias inteiras são transformadas. Histórias de maldição são quebradas e uma nova linhagem é escrita. O que antes era marcado por destruição passa a ser marcado por vitória. Tudo porque alguém decidiu declarar o sangue de Jesus sobre seus filhos e assim mudar o destino da sua descendência. Esse é o poder da herança espiritual. Não apenas guardar o presente, mas preparar o futuro. É impossível ignorar o quanto isso traz esperança. Saber que, ao invocar o sangue de Jesus hoje, você está construindo muralhas de proteção ao redor dos seus filhos para amanhã. Saber que cada oração feita à noite, cada clamor sussurrado em silêncio, cada lágrima derramada em intercessão, se tornam tijolos dessa fortaleza espiritual. O inimigo pode tentar se aproximar, mas encontra uma barreira que não consegue romper, porque o sangue fala mais alto. Herança não é apenas o que se deixa quando a vida termina. É o que se constrói todos os dias enquanto se vive. E quando essa herança é feita do sangue de Cristo, ela nunca acaba, nunca se perde. Os filhos carregam consigo a marca, e essa marca os acompanha onde quer que estejam, lembrando ao mundo espiritual que eles pertencem ao Senhor. Essa é a maior herança que um pai ou uma mãe pode oferecer, e é também a mais duradoura. O escudo contra a tempestade invisível. Existem tempestades que não aparecem nos noticiários, que não se anunciam com trovões nem com ventos fortes, mas que devastam lares silenciosamente. São pressões invisíveis que surgem de repente, crises emocionais, ataques espirituais, pensamentos de desistência, opressões que não têm explicação lógica. Essas tempestades, quando não reconhecidas, destroem famílias pouco a pouco, sugando a paz e deixando para trás rastros de confusão. É nesse cenário que o sangue de Jesus se revela como escudo inquebrável. Ele não apenas cobre, mas intercepta os ventos invisíveis que tentam arrancar a estabilidade do lar. Quando a tempestade espiritual se levanta, as emoções se agitam como ondas. O coração dispara, a mente se perde em pensamentos acelerados e a sensação é de que não há saída. Mas o sangue de Cristo é como um manto que se coloca sobre a família, diminuindo o impacto desses ventos. Ele não impede que a tempestade exista, mas garante que não destrua. Essa é a diferença entre quem enfrenta as lutas sozinho e quem se refugia sob a cobertura divina. O vento sopra, mas não derruba. A chuva cai, mas não inunda. O trovão ecoa, mas não paralisa, porque há um escudo erguido pela fé que declara: até aqui e não além. É preciso entender que as tempestades invisíveis não são aleatórias. Muitas vezes são respostas do inimigo àquilo que Deus está construindo em uma família. Quando o Senhor planta sementes de esperança, o adversário tenta arrancá-las com pressões súbitas. Quando Deus fortalece um relacionamento, o inimigo tenta semear desconfiança. Quando há um despertar espiritual em casa, surgem ataques inesperados para tentar apagar a chama. Mas nenhuma dessas estratégias prevalece quando o sangue de Jesus está invocado. Esse sangue age como barreira, repelindo forças destrutivas e garantindo que o propósito do céu continue avançando. Muitos testemunham que, em momentos de maior angústia, sentiram paz inexplicável após clamar pelo sangue de Cristo. Não foi a ausência da tempestade que trouxe alívio, mas a certeza de que havia um escudo entre eles e o caos. Essa paz não nasce de circunstâncias externas, mas da convicção interna de que há uma proteção real, ativa, viva. O inimigo pode lançar dardos, mas eles não atravessam,
pode soprar ventos, mas eles perdem força antes de alcançar o coração. Pode tentar semear confusão, mas encontra um muro de resistência. Essa é a promessa que o sangue de Jesus carrega: ser refúgio em meio ao que não se pode controlar. As tempestades da vida nunca deixam de existir, mas a diferença é o abrigo que se tem durante elas. O sangue é o abrigo eterno, o lugar seguro onde o coração pode descansar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele não é apenas um escudo passivo, mas uma força que repele, que empurra para longe aquilo que tenta invadir. É um escudo vivo, porque foi gerado por vida derramada e vida que venceu a morte. Por isso, quando a tempestade invisível se levantar contra sua casa, não ceda ao medo. Levante sua voz, declare o sangue sobre sua família e permita que esse escudo seja fortalecido. Não importa quão violento o vento pareça, ele não é mais forte do que o sangue. Não importa quão sombria seja a nuvem, ela não é mais densa do que a luz da cruz. Não importa quão alto o trovão ecoe, ele não abafa a voz eterna que declara: você já está protegido. O sangue de Jesus não apenas resiste à tempestade, ele transforma o ambiente. Aquilo que antes era tensão se torna lugar de paz. Aquilo que antes era insegurança se torna confiança. O lar passa a ser espaço onde, mesmo que os ventos soprem, os corações permanecem firmes. Essa é a marca de quem vive debaixo desse escudo. A tempestade pode até rugir lá fora, mas dentro da casa reina o silêncio da paz. O poder que desarma maldições antigas. Muitas famílias carregam marcas invisíveis que atravessam gerações. Ciclos de destruição, doenças repetidas, vícios que parecem se herdar, desavenças que nunca cessam. Essas cadeias espirituais são como maldições antigas que insistem em sobreviver, mesmo quando todos tentam racionalizar ou mudar de comportamento. É como se houvesse algo maior operando nos bastidores, impedindo o avanço e mantendo a família presa em padrões que se repetem. Mas há um poder que quebra essas correntes e encerra esses ciclos: o sangue de Jesus. Ele não apenas protege do mal presente, mas desarma o mal enraizado no passado, anulando pactos e desatando nós que se formaram em linhas familiares. O inimigo tenta usar a história de uma família como justificativa para continuar operando nela. Se houve dor, ele quer multiplicá-la. Se houve vício, ele quer repeti-lo. Se houve fracasso, ele quer perpetuá-lo. É como se houvesse uma herança negativa que se transmite de geração em geração. No entanto, quando o sangue de Cristo é invocado, essa narrativa é interrompida. A cruz se torna o divisor de águas, o lugar onde a linha do passado termina e uma nova história começa. O sangue não apenas cobre o presente, ele entra no passado espiritual e reescreve o destino. Esse é o poder que muitos ainda não compreenderam. Não se trata apenas de pedir livramento para hoje, mas de declarar que tudo o que foi feito antes, que abriu portas para a destruição, está agora cancelado. O sangue fala mais alto do que qualquer pacto. Ele é a assinatura de um novo contrato, em que o Senhor reivindica a vida e a família como propriedade exclusiva. Quando essa verdade é proclamada, maldições antigas perdem a base sobre a qual se sustentavam. A partir desse momento, a família não vive mais sob a sombra do que foi, mas sob a luz do que Cristo conquistou. É comum ouvir histórias de pessoas que não entendiam por que sempre enfrentavam os mesmos problemas que seus pais e avós. Parecia destino, parecia inevitável. Mas, ao conhecerem o poder do sangue de Jesus, descobriram que não precisavam mais se submeter a esse ciclo. Testemunhos de cura de doenças hereditárias, de rompimento com vícios que marcavam gerações, de restauração em lares que só conheciam divisão. Tudo isso mostra que o sangue é capaz de cortar raízes que pareciam inquebráveis. Esse poder não age de forma simbólica, mas real.
Quando alguém clama pelo sangue sobre sua casa, está levantando uma bandeira que diz: daqui em diante, esta família pertence a Cristo. Não importa o que foi feito no passado, não importa quantos erros ou pactos existiram, o sangue fala mais alto. E quando o sangue fala, o inimigo silencia. Ele não tem mais argumentos, não tem mais direitos, não tem mais permissão. O decreto da cruz é definitivo e sua sentença é de liberdade. O mais impressionante é perceber que essa ruptura gera não apenas proteção, mas também restauração. Lares que viviam sob peso espiritual passam a experimentar leveza. Pessoas que carregavam marcas de rejeição passam a viver identidade em Cristo. O que antes era lembrança de dor se torna testemunho de vitória. Essa é a força do sangue. Transformar maldição em bênção, luto em festa, derrota em triunfo. Essa realidade deve ser afirmada diariamente. A cada oração, a cada ato de fé, é como se a família reafirmasse diante do mundo espiritual que não há espaço para maldição aqui. O sangue já foi derramado, a vitória já foi conquistada e nenhuma sombra do passado pode resistir à luz que emana da cruz. O inimigo pode tentar lembrar os erros, pode tentar reviver memórias de destruição, mas diante do sangue, tudo isso é desarmado. A família que compreende esse segredo passa a viver com nova postura, não como vítima de histórias antigas, mas como herdeira de uma nova aliança. Não como prisioneira de ciclos, mas como testemunha da liberdade em Cristo. Esse é o destino daqueles que se abrigam sob o sangue do Cordeiro. Viver não mais debaixo do peso do ontem, mas sob a promessa de um futuro redimido. O silêncio que traz paz. Depois de toda a guerra, o que mais o coração humano deseja é silêncio. Não o silêncio pesado que sufoca, mas o silêncio leve que descansa, que faz a alma respirar em paz. Esse é o tipo de silêncio que o sangue de Jesus traz para dentro de uma casa. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de uma proteção real. É o silêncio que se instala quando o inimigo, frustrado, reconhece que não pode atravessar a barreira do sangue e recua. É o silêncio que se percebe quando discussões cessam, quando os medos se dissipam, quando até a atmosfera do lar parece mudar. Não se trata apenas de ausência de ruídos, mas de uma harmonia profunda que invade o coração. Esse silêncio é fruto direto da vitória já conquistada na cruz. Quando o sangue é invocado sobre a casa, há uma ordem liberada no mundo espiritual. Todo espírito de confusão precisa se calar. O barulho das acusações, o grito das culpas, o eco dos medos, tudo se silencia diante da voz do sangue. Esse é o mistério que poucos percebem. Muitas vezes o lar está tomado por palavras duras, por diálogos que ferem, por lembranças que gritam dentro da mente. Mas quando o sangue é declarado, essas vozes perdem força. O ambiente que antes parecia pesado se torna leve. O que antes parecia sufocante agora se torna lugar de descanso. O silêncio que traz paz não significa que a vida está sem desafios, mas que há uma cobertura que impede que esses desafios dominem. A família pode enfrentar lutas, mas não vive em desespero. Pode passar por noites difíceis, mas não perde a esperança. Esse silêncio é sinal de que Deus está presente, de que a casa está cercada, de que a alma pode repousar mesmo quando as circunstâncias são turbulentas. É como o momento em que Jesus acalmou a tempestade apenas com uma palavra: aquieta-te. O sangue de Cristo libera essa mesma ordem no interior da família. É comum perceber que depois de uma oração sincera, a casa muda. O ambiente, que antes estava carregado, passa a ser preenchido por uma serenidade quase palpável. Crianças dormem em paz, corações ansiosos se aquietam e até o ar parece mais leve. Esse é o resultado do sangue cobrindo cada espaço.
Não é psicológico, não é coincidência, é a manifestação de uma realidade espiritual. O silêncio que vem de Deus não é vazio, é pleno de significado. Ele anuncia que a guerra foi vencida, que a vitória já foi decretada, que a paz de Cristo está estabelecida. Esse silêncio também atua dentro da mente. Quantas pessoas vivem atormentadas por pensamentos incessantes, por preocupações que não dão trégua, por memórias dolorosas que insistem em ecoar. Mas quando o sangue de Jesus é declarado, há um cessar nessas vozes internas. O coração, que antes batia acelerado, encontra ritmo de descanso. A mente, que antes se perdia em labirintos de ansiedade, encontra clareza. Esse silêncio é o maior presente para quem nunca consegue desligar-se das pressões do dia. E há ainda um detalhe profundo. Esse silêncio não é apenas proteção, é também preparação. Ele cria espaço para ouvir a voz de Deus. Quando as vozes do inimigo se calam, quando os gritos da alma cessam, o coração finalmente consegue escutar a doce voz do Espírito. É nesse silêncio cheio de paz que direções são dadas, que promessas são lembradas, que forças são renovadas. O silêncio que vem do sangue de Jesus não é inércia, é ambiente de revelação. O inimigo sabe disso, e é por isso que tenta encher a casa de ruído. Discussões sem sentido, preocupações desnecessárias, distrações que roubam o foco. Ele sabe que, quando reina o barulho, a paz se perde e a fé se enfraquece. Mas o sangue desarma essa estratégia. Ele cala as vozes estranhas e abre espaço para a voz do céu. E quando a casa é tomada por esse silêncio, o inimigo não encontra terreno para operar. Esse silêncio que traz paz é sinal de vitória. Não há mais necessidade de lutar desesperadamente, porque a batalha já foi vencida. Não há mais necessidade de viver em sobressalto, porque o refúgio é seguro. Esse silêncio é o descanso da alma que finalmente entende que está guardada pelo sangue do Cordeiro. E uma vez experimentado, ninguém deseja viver sem ele. O altar dentro das paredes. Quando se fala em altar, muitos pensam em templos, catedrais ou lugares sagrados construídos com pedras e colunas. Mas um lar coberto pelo sangue de Jesus se transforma em um altar vivo, mesmo sem ornamentos religiosos, mesmo sem símbolos materiais. As paredes comuns de uma casa simples podem se tornar testemunhas de encontros profundos com Deus. O altar não está na construção, está na consagração. Quando uma família decide dedicar sua casa ao Senhor, aquele espaço, por mais humilde que seja, passa a ser um ambiente onde o céu toca a terra. As paredes guardam orações, o chão testemunha lágrimas, o ar se enche de louvor. Essa é a essência do altar dentro das paredes, o sagrado invadindo o comum. Esse altar não é feito de pedra, mas de entrega. É levantado toda vez que uma oração é feita, que uma palavra de fé é declarada, que um clamor rompe o silêncio. Dentro das paredes, que antes eram apenas abrigo físico, nasce um ambiente de encontro espiritual. É ali que a família pode se reunir, não para rituais complexos, mas para reconhecer que o sangue de Cristo cobre cada vida. O altar não precisa ser visível para ser real, não precisa ser construído com mãos para ser eterno. Ele existe porque a presença de Deus é invocada e porque o sangue de Jesus sela cada espaço. Quando uma casa se torna altar, o inimigo perde terreno. O que antes era apenas residência passa a ser território consagrado. É como se cada quarto se tornasse extensão do santuário, cada refeição se tornasse comunhão, cada conversa fosse permeada pela presença divina. O altar dentro das paredes muda a atmosfera. Onde havia peso, vem leveza. Onde havia conflito, surge paz. Onde havia vazio, nasce plenitude. Essa transformação não acontece pela força humana, mas pelo sangue que foi derramado e que continua vivo. Esse altar também é herança.
Assim como famílias no passado levantavam altares para lembrar o agir de Deus, cada casa que invoca o sangue se torna lembrança viva para as próximas gerações. Filhos crescem ouvindo orações, vendo exemplos de fé, respirando um ambiente onde o Senhor é honrado. Eles podem até se afastar por um tempo, mas nunca esquecerão do altar que foi erguido dentro daquelas paredes. Porque altares deixam marcas, e as marcas de um altar levantado pelo sangue de Jesus são indestrutíveis. É importante entender que esse altar não é estático, mas vivo. Ele se renova a cada clamor, a cada oração, a cada ato de fé. Não é um evento isolado, mas uma prática constante. Um lar pode ter móveis modernos, tecnologia, conforto, mas se não tiver o altar do sangue, será apenas espaço vazio. Por outro lado, mesmo a casa mais simples, quando se torna altar, carrega glória que nem palácios podem conter. Essa glória não se mede em aparência, mas em presença. O altar dentro das paredes é também refúgio. Nos dias em que a tempestade espiritual se levanta, é dentro desse espaço que a alma encontra descanso. Ali, a oração não precisa ser ensaiada, basta ser sincera. Ali, lágrimas se tornam linguagem e o sangue de Jesus responde ao clamor. É nesse altar que famílias são curadas, que casamentos são restaurados, que filhos encontram identidade, que medos são expulsos. O que acontece entre quatro paredes se torna testemunho de que Deus habita ali. E há ainda algo mais profundo. O altar dentro das paredes é invisível ao mundo, mas visível aos céus. Os anjos reconhecem, as trevas respeitam, o Espírito Santo repousa. Não há canto dessa casa que fique sem cobertura, porque o altar está levantado em cada gesto, em cada declaração, em cada ato de fé. Esse altar não depende de horário, nem de dia específico. Ele está sempre ativo, porque foi erguido pelo sangue eterno que não perde força. Assim, o lar se transforma em mais do que um lugar de descanso físico. Ele se torna morada espiritual, território santo, altar vivo. E quando isso acontece, a família não apenas habita um espaço, mas vive em uma presença. O altar dentro das paredes é a prova de que não existe separação entre o cotidiano e o sagrado, porque o sangue de Jesus une os dois em uma única realidade. O comum se torna santo e a casa se torna testemunho vivo da presença de Deus. O escudo contra o medo noturno. A noite sempre foi símbolo de vulnerabilidade. É no escuro que os medos se intensificam, que a mente imagina perigos invisíveis e que as forças espirituais das trevas tentam se manifestar com mais ousadia. O medo noturno é um inimigo silencioso, capaz de roubar o sono, a paz e até a saúde emocional de uma família inteira. Muitas casas vivem presas a esse ciclo. Noites de insônia, crianças aterrorizadas por pesadelos, adultos dominados pela ansiedade e pelo peso de pensamentos obscuros. Mas o sangue de Jesus é o escudo que se levanta contra esse medo. Ele não apenas acalma, mas expulsa. Ele não apenas conforta, mas protege. Onde o sangue é declarado, o medo não encontra espaço, porque a presença da luz de Cristo dissipa toda a escuridão. Esse escudo atua de maneira prática. Quando alguém clama pelo sangue de Jesus antes de dormir, é como se uma muralha invisível fosse erguida ao redor da casa. O inimigo pode até tentar lançar opressões, mas suas setas caem ao chão sem alcançar o alvo. O que era noite de tormento se transforma em noite de descanso. O coração, que antes acelerava com o peso da ansiedade, passa a descansar como criança nos braços de um pai. Isso acontece porque o sangue de Cristo não é apenas memória, mas realidade viva que se impõe sobre o mundo espiritual. O medo noturno não é apenas psicológico. Ele, muitas vezes, é reflexo de batalhas invisíveis. Há lares onde as discussões aumentam justamente à noite, onde o clima muda repentinamente quando a escuridão cai.
Há pessoas que sentem presenças, que escutam vozes, que têm a sensação de que não estão sozinhas. Essas experiências, embora invisíveis aos olhos humanos, são reais no mundo espiritual. Mas quando o sangue de Jesus cobre a casa, o inimigo é expulso. Ele não suporta permanecer em ambientes onde o sacrifício da cruz é lembrado e proclamado. O sangue se torna escudo que o obriga a recuar. Há testemunhos de famílias que viviam atormentadas por noites difíceis e, ao começarem a orar, declarando o sangue de Cristo sobre cada quarto, viram a atmosfera mudar radicalmente. Crianças que choravam incessantemente passaram a dormir em paz. Pessoas que sofriam com opressões noturnas encontraram descanso. Esse não é o efeito de um hábito religioso, mas o resultado de uma cobertura real. O sangue de Jesus não é apenas promessa, é poder em ação. Esse escudo também protege a mente. Quantas pessoas, ao deitar, são tomadas por pensamentos negativos que as sufocam? Ideias de fracasso, lembranças dolorosas, preocupações com o futuro. Mas quando o sangue é invocado, esses pensamentos são silenciados. A mente, que antes era campo de batalha, passa a ser campo de descanso. O inimigo tenta semear o medo porque sabe que noites mal dormidas produzem dias enfraquecidos. Mas o sangue de Cristo quebra essa estratégia, garantindo que o sono se torne renovação e não tormento. A Bíblia declara que Deus dá aos seus amados o sono. Esse presente é roubado por muitas famílias sem que percebam que estão diante de uma guerra espiritual. Mas quando o sangue é proclamado, o direito ao descanso é restaurado. É como se cada quarto se transformasse em refúgio, cada cama em altar, cada travesseiro em lugar de encontro com a paz divina. O medo noturno é derrotado porque o sangue já venceu a própria morte. Se nem a morte pôde resistir, nenhuma sombra pode permanecer diante dele. Por isso, o segredo para vencer o medo noturno não está em fórmulas humanas, mas em se refugiar sob o sangue do Cordeiro. Ele é o escudo que garante paz, mesmo nas horas mais silenciosas, mesmo quando a escuridão parece maior. Ao acordar no meio da noite, ao sentir a pressão do medo, a simples declaração do sangue de Jesus é suficiente para mudar a atmosfera. O inimigo reconhece e se afasta, o coração reconhece e se acalma, o céu reconhece e envia paz. Esse escudo não tem prazo de validade. Ele não perde força com o tempo, porque é sustentado por um sacrifício eterno. Toda noite pode ser diferente quando a família decide que o sangue de Jesus será a sua proteção. Esse é o segredo que transforma a escuridão em descanso, o silêncio pesado em serenidade, o medo em confiança. O sangue de Cristo é o escudo contra o medo noturno, e quem se abriga nele descansa seguro, sabendo que está guardado pelo poder mais forte do universo. Quando o sangue cura as feridas da família, dentro de muitas casas, as maiores batalhas não acontecem contra inimigos externos, mas entre aqueles que deveriam se amar. Palavras ditas no calor da raiva, mágoas guardadas por anos, silêncios que se transformaram em muros, gestos de rejeição que feriram profundamente. Essas feridas, embora invisíveis, sangram no coração de pais, mães, filhos e irmãos. E quanto mais o tempo passa, mais essas dores parecem incuráveis. Mas há um poder que não apenas protege a família de ataques externos, como também entra no núcleo das relações para curar: o sangue de Jesus. Ele não cobre apenas paredes, cobre corações. Ele não sela apenas portas, sela sentimentos. Ele não apenas expulsa o inimigo de fora, mas restaura o que foi quebrado por dentro. O sangue de Cristo tem esse poder porque carrega em si a essência do perdão. Foi derramado para reconciliar a humanidade com Deus, e essa reconciliação se estende às famílias que clamam por sua cobertura. Quando uma casa é marcada pelo sangue, o ciclo de ofensa e ressentimento começa a ser quebrado.
Palavras que antes feriam são substituídas por gestos de reconciliação. O que parecia impossível de perdoar encontra espaço para o recomeço. O sangue traz cura não apenas ao corpo, mas às emoções. Ele toca nos lugares mais dolorosos, onde a mágoa se instalou como veneno e derrama bálsamo de paz. É comum ver famílias divididas, irmãos que não se falam, casais que convivem como estranhos, filhos que se afastaram por não suportar o peso da rejeição. Essas realidades são reflexo de feridas espirituais abertas. Mas quando o sangue é declarado sobre a casa, algo sobrenatural acontece. O ambiente começa a mudar. A resistência interna dá lugar à vontade de recomeçar e o coração se abre para o perdão. O que antes era lembrança de dor se transforma em memória de cura. O sangue tem poder de costurar o que foi rasgado, de restaurar vínculos, de reacender a chama do amor que parecia apagada. Esse processo não acontece de forma mágica ou imediata, mas acontece de forma real. Cada oração feita com sinceridade vai lavando as feridas invisíveis. Cada declaração de fé vai fortalecendo laços. Cada gesto de reconciliação vai sendo sustentado pelo sangue que nunca perde seu valor. O inimigo, que alimenta as divisões e sopra acusações para manter as feridas abertas, perde espaço quando a família se cobre com o sangue de Cristo. Ele não suporta o poder do perdão, porque o perdão é a linguagem que derrota suas estratégias. Muitas histórias mostram como famílias inteiras foram restauradas após anos de dor, quando decidiram orar juntas, pedindo a cura pelo sangue de Jesus. Pais que voltaram a abraçar filhos, irmãos que reencontraram amizade, casais que reconstruíram sua intimidade. Essas transformações não foram fruto de conselhos humanos apenas, mas de uma intervenção espiritual que só o sangue é capaz de realizar. Porque onde há o sangue, há vida, e onde há vida, há recomeço. O sangue também cura gerações. Filhos que cresceram em lares marcados por brigas e desamor carregam cicatrizes emocionais. Mas quando a casa é coberta pelo sangue, esses padrões são quebrados. As feridas não são transmitidas adiante, porque a herança passa a ser de restauração e não de destruição. O que antes era repetição de fracassos, agora se torna testemunho de cura. Isso significa que o sangue não apenas toca o presente, mas muda o futuro da família. O segredo está em deixar que essa cura comece dentro. Não se trata apenas de pedir proteção contra o inimigo externo, mas de reconhecer que muitas vezes as maiores batalhas estão entre aqueles que mais amamos. Declarar o sangue de Jesus sobre a família é reconhecer que só Ele pode entrar onde ninguém mais consegue, onde a psicologia não alcança, onde as palavras humanas não são suficientes. O sangue toca a alma, e a alma restaurada transforma toda a casa. Assim, o sangue de Jesus não é apenas um escudo contra ataques, é também remédio para feridas. Ele não apenas impede a destruição, mas reconstrói o que já foi destruído. Ele não apenas afasta o mal, mas planta o bem. E quando uma família experimenta essa cura, descobre que não há dor que seja profunda demais, nem mágoa que seja antiga demais, para resistir ao poder do sangue que foi derramado na cruz. A atmosfera que o inimigo não suporta. Toda casa carrega uma atmosfera. Algumas são leves, cheias de riso e paz, enquanto outras parecem pesadas mesmo em silêncio. Essa atmosfera não é apenas resultado de decoração ou de pessoas presentes, mas do que acontece no mundo espiritual. Quando o sangue de Jesus cobre um lar, a atmosfera muda de forma tão profunda que até o inimigo não consegue suportar permanecer ali. As trevas não suportam a presença da luz, e o sangue do Cordeiro é o testemunho mais forte dessa luz. Onde o sangue é invocado, o ambiente se torna sagrado, e qualquer presença contrária à vontade de Deus
é expulsa. O inimigo pode rondar, mas não consegue resistir ao poder que emana de um lar coberto pelo sangue. Essa atmosfera é real e perceptível. Pessoas que entram em uma casa coberta pelo sangue percebem algo diferente. Sentem paz, serenidade, até mesmo segurança inexplicável. É como se o próprio ar fosse mais leve. Isso acontece porque o sangue de Jesus não é apenas símbolo, mas realidade viva que purifica o espaço, limpando a influência espiritual negativa que antes dominava. Um lar que antes era lugar de discussões constantes e ansiedade pode se transformar em refúgio de paz, apenas porque alguém começou a invocar o sangue de Cristo. Esse poder muda a energia do ambiente, substitui o peso por leveza, a tensão por harmonia. O inimigo não suporta essa atmosfera porque ela lhe lembra constantemente da derrota na cruz. O sangue derramado foi o selo da vitória definitiva. E toda vez que ele é invocado, é como se o inimigo fosse forçado a reviver sua derrota. Por isso, ele se incomoda, ele tenta resistir, mas não consegue permanecer. Casas que vivem debaixo dessa cobertura se tornam lugares onde a opressão não encontra descanso, onde espíritos de confusão não conseguem se estabelecer, onde sombras não encontram onde se esconder. Essa atmosfera também tem impacto direto sobre quem vive na casa. Crianças dormem em paz, relacionamentos se fortalecem, corações se tornam mais sensíveis à voz de Deus. É como se o sangue limpasse não apenas o espaço físico, mas também as emoções e pensamentos dos moradores. Pessoas que antes eram facilmente dominadas pela ansiedade passam a experimentar calma, porque a presença do sangue cria um ambiente de ordem espiritual. Isso não significa que não haverá lutas, mas significa que o lar se torna terreno em que o inimigo não pode operar livremente. Há quem diga que sente algo ruim ao entrar em determinados lugares, como se o peso fosse quase palpável. Isso é reflexo da atmosfera que foi cultivada ali. Da mesma forma, quando o sangue de Cristo é invocado sobre um lar, o que se sente é o oposto: alívio, paz, esperança. Não se trata de sugestão psicológica, mas de realidade espiritual. O sangue transforma o ambiente, e essa transformação é percebida por todos, até por aqueles que não compreendem espiritualmente o que está acontecendo. Essa atmosfera é também um testemunho silencioso. Pessoas podem não ouvir palavras de fé dentro de uma casa, mas sentirão a diferença. Elas podem não conhecer o poder do sangue, mas reconhecerão a paz que emana de um ambiente coberto por ele. O lar passa a ser luz no meio da escuridão, altar em meio ao caos, porto seguro em meio à tempestade. E isso incomoda o inimigo, porque ele não suporta permanecer onde Cristo reina. Por isso, cada vez que o sangue de Jesus é declarado, a atmosfera da casa se fortalece. O que antes era vulnerável se torna protegido. O que antes era pesado se torna leve. O que antes era instável se torna firme. Essa atmosfera não pode ser comprada nem reproduzida artificialmente, porque é fruto direto da vitória da cruz. O inimigo sabe disso, e por isso não suporta permanecer onde ela está. Assim, a casa deixa de ser apenas abrigo físico e se torna espaço consagrado. Cada parede, cada quarto, cada espaço se transforma em território de luz. E nessa atmosfera, o inimigo não encontra descanso, porque o sangue de Jesus grita vitória em cada canto. Essa é a diferença de um lar coberto. Ele não apenas protege contra o mal, mas cria um ambiente em que o mal não consegue sobreviver. O chamado para levantar muralhas espirituais. Toda cidade antiga era protegida por muralhas. Eram elas que definiam os limites, que impediam a invasão do inimigo e que garantiam a segurança dos que estavam dentro. Assim também acontece no mundo espiritual.
Cada família precisa de muralhas erguidas ao redor de sua casa, não de pedras ou tijolos, mas de fé, oração e invocação do sangue de Jesus. O chamado para levantar muralhas espirituais é urgente, porque o inimigo não descansa. Ele procura brechas, procura rachaduras, procura portas abertas. E uma casa sem muralhas é uma casa vulnerável. Mas quando as muralhas espirituais são erguidas, o inimigo é mantido do lado de fora, incapaz de ultrapassar a barreira levantada pela fé. Levantar muralhas espirituais não é tarefa de um momento, mas um compromisso constante. Cada oração feita sobre a família é um tijolo colocado nessa muralha. Cada vez que o sangue de Jesus é declarado sobre a casa, o muro se torna mais alto e mais forte. É um processo de construção invisível, mas de efeito real. Não é possível ver com os olhos naturais, mas no mundo espiritual é reconhecido e respeitado. O inimigo pode se aproximar, pode até tentar, mas encontra diante de si barreiras intransponíveis. Esse chamado é para todos. Pais que desejam guardar seus filhos, filhos que desejam proteger seus lares, pessoas solteiras que desejam manter sua vida em santidade. Cada um tem responsabilidade de erguer suas próprias muralhas espirituais. Não basta confiar apenas no esforço humano, porque o inimigo não é físico. É preciso usar armas espirituais, e a principal delas é o sangue de Cristo. Ele é a argamassa que une cada pedra, é a força que mantém a muralha de pé, é o selo que torna impossível qualquer invasão. As muralhas espirituais não apenas protegem de ataques externos, mas também preservam a atmosfera interna. Elas mantêm a paz dentro do lar, impedindo que o inimigo consiga infiltrar pensamentos, sentimentos ou divisões. Quando estão erguidas, a família se sente segura, porque sabe que há uma barreira sólida entre eles e as trevas. E essa segurança gera confiança, esperança e fé. Não é uma muralha para aprisionar, mas para garantir liberdade. É proteção que liberta, não que oprime. Muitos ignoram essa necessidade e vivem com muralhas quebradas. Um pecado alimentado em segredo, uma mágoa não perdoada, um hábito nocivo que se mantém, tudo isso são rachaduras, são pontos de fragilidade que permitem ao inimigo infiltrar-se lentamente. Mas a boa notícia é que o sangue de Jesus não apenas ergue muralhas, mas também restaura as que foram quebradas. Ele sela rachaduras, fecha brechas e fortalece pontos frágeis. Com ele, não importa quão destruída esteja a muralha, ela pode ser reconstruída. Esse chamado não é apenas para a proteção individual, mas coletiva. Quando uma comunidade inteira ergue muralhas espirituais, a força se multiplica. Casas se tornam fortalezas, famílias se tornam fortalezas, igrejas se tornam fortalezas. O inimigo perde espaço porque não encontra vulnerabilidades. Ele pode até rondar, mas encontra barreiras por todos os lados. Esse é o poder da unidade sob o sangue de Cristo. Atender a esse chamado é questão de sobrevivência espiritual. Em tempos em que o inimigo investe cada vez mais em destruir famílias, não basta viver sem proteção. É preciso ser intencional. É preciso levantar muralhas todos os dias, com oração, com fé, com o poder do sangue de Jesus. Porque quem levanta muralhas espirituais vive seguro, vive em paz e sabe que por mais que as trevas tentem, não conseguirão ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. O testemunho final da vitória. Toda jornada espiritual precisa de um marco, um ponto em que o coração olha para trás e reconhece que a batalha não foi perdida. O sangue de Jesus é esse marco definitivo, o selo de vitória que cobre não apenas a vida individual, mas a casa inteira. Quando se declara esse sangue sobre a família, não se está apenas pedindo proteção, mas proclamando que a vitória já foi conquistada. Esse é o testemunho final.
Nada que o inimigo tente será maior do que aquilo que Cristo já realizou na cruz. O testemunho não se escreve apenas com palavras, mas com a transformação visível que acontece dentro de um lar que vive debaixo desse poder. Esse testemunho é visto quando o medo que dominava é substituído por paz. Quando discussões que dividiam são transformadas em reconciliação. Quando doenças que se repetiam por gerações perdem força diante da oração. O sangue de Jesus não apenas protege, mas reescreve histórias. O que antes era lembrado como derrota passa a ser contado como milagre. Esse é o poder do testemunho. Mostrar que o impossível se tornou realidade porque o sangue foi invocado. E quando isso acontece, o nome de Cristo é exaltado e a família inteira se torna prova viva de que Deus age. O testemunho final da vitória não é apenas para ser guardado, mas para ser compartilhado. Quando um lar é transformado pelo sangue de Jesus, ele se torna farol para outros. Pessoas de fora percebem a diferença, sentem a atmosfera, enxergam a mudança. O testemunho se torna convite silencioso para que outros também experimentem essa proteção. É como uma chama que se acende e começa a iluminar ao redor, alcançando vizinhos, amigos e até gerações futuras. O que Deus fez em uma família se torna inspiração para que muitas outras creiam e sejam alcançadas. Esse testemunho também serve de lembrança nos momentos de dificuldade. Quando novas batalhas surgem, olhar para trás e lembrar daquilo que o sangue já venceu traz força para continuar. É prova de que a vitória não foi apenas um evento isolado, mas um padrão eterno. O sangue não perde força, não se desgasta, não falha. Ele é a marca constante da vitória de Cristo, viva e ativa em cada lar que o invoca. No final, o testemunho não é sobre a família, mas sobre o Cordeiro. É sobre a vitória dele refletida na vida daqueles que creram. Esse é o ponto mais impactante, perceber que cada livramento, cada cura, cada mudança é fruto do sangue que foi derramado por amor. O testemunho final é declarar ao mundo e ao inimigo que não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais domínio das trevas. A casa está coberta, a família está guardada, a vitória é definitiva. E é nesse ponto que o coração pode descansar. Não como quem espera uma vitória futura, mas como quem já vive a realidade dela. O sangue de Jesus não apenas promete, ele cumpre. Ele não apenas fala, ele age. Ele não apenas cobre, ele transforma. O testemunho final da vitória é saber que o mal não prevalece, porque já foi vencido. Certeza plena, não de medo, mas de paz, não de derrota, mas de vitória. O sangue de Jesus é o escudo, a marca, a muralha e o altar. Ele é a herança, a proteção e a cura. E quando se olha para a casa coberta por esse poder, só resta uma conclusão. A vitória já está escrita e nada poderá apagá-la. Esse é o testemunho final, a declaração que ecoa no mundo espiritual e permanece na eternidade.